Oi, gente! Estamos começando o Coração Restaurado de hoje. E eu escolhi um tema para a gente começar o nosso programa hoje, bem interessante. Por quê? Porque normalmente é um tema que a gente quase nunca fala. A justiça de Deus e a nossa justiça. É interessante que quando a gente vai falar sobre a justiça de Deus, a gente tem uma noção de que Deus é o juiz e, portanto, vai julgar. Mas você sabe que depois que Jesus morreu e ressuscitou por amor a nós, isso não é bem assim. Por quê? Porque esse juiz, ou esse juízo de Deus, o Pai, foi transferido para Jesus. No fim dos tempos, quem vai nos julgar é Jesus, não é o Pai. E por que será que o Pai fez isso? Por que será que Deus Pai delegou ao seu Filho Jesus o nosso julgamento? E Ele ficou ali. Pela experiência do Pai, e Ele percebendo o quanto muitas vezes a gente apronta e não leva em conta o seu amor paternal por nós, se Ele nos julgasse, talvez poucos de nós escapassem. Então, Ele colocou para nos julgar aquele que deu a vida por nós, aquele que nos ama na plenitude, aquele que é por excelência nosso Salvador. Então, aquele que nos julga não é só um justo juiz, mas é também o nosso Salvador. Pois bem, posto isso, a gente deveria se perguntar: e nós, como é que a gente lida com a justiça? Você, quando tem uma causa a ser julgada, você, quando se sente injustiçado, o que você faz? Você vai aos tribunais da vida ou da sua própria consciência por conta própria? Ou você chama Deus, chama Cristo, chama Nossa Senhora, que é advogada nossa, e diz: esta é a minha situação. O que você faz? Vamos analisar? Olha, quando você tem uma decisão qualquer a tomar ou a ser tomada, você pode se arbitrar de juiz daquela situação. O que é que o juiz faz? Ele vai entender e compreender o caso. Ele vai julgar o caso a partir do entendimento e da compreensão dele, e, julgando, ele vai condenar ou absolver, e aí vai dar o veredito final. Isso causa em você o quê? Primeira coisa, é você quem luta. Quando você se coloca como juiz da situação, é você quem luta. E quando você luta, você é responsável por isso. É você que vai ter que arcar com o conhecimento, com as provas, com o discernimento, com a sabedoria, com tudo que diz respeito àquilo. Por quê? Porque você precisa de tudo isso para você poder ter o seu julgamento, para você poder fazer o seu veredito. E isso nem sempre é fácil. Meu Deus do céu!
E olha, demais. A gente é muito falho nessas coisas. Porque a gente só consegue ter o entendimento da realidade que está diante dos nossos olhos. A gente não tem o entendimento da realidade que está fora do nosso radar. E é por isso que a gente erra tanto nos nossos julgamentos. E é por isso que às vezes a gente prejudica tanto os outros quando nós julgamos. Porque a gente tem uma visão limitada da realidade. Uma visãozinha assim. A gente não tem uma visão nem de 180 graus, quanto mais de 360. Mas isso muda radicalmente quando nós colocamos as nossas pendengas em Deus. E quando nós pedimos a Deus que Ele seja o nosso juiz. Por quê? Porque se no nosso caso somos nós que lutamos com as nossas forças, com os nossos conhecimentos, com as nossas percepções, quando eu coloco a justiça nas mãos de Deus, isto já não é mais somente as minhas realidades, mas as de Deus. Então, é a sabedoria divina, é o amor divino, é o conhecimento divino, é a percepção divina que entra naquilo tudo. Então, é evidente que esse discernimento e essa justiça, ela será muito mais profunda, muito mais autêntica e muito mais verdadeira do que aquela que é minha. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade de lidar com isso. Nos nossos julgamentos, sejam eles quais forem, seja um julgamento cuja causa nós estamos envolvidos, nós mesmos, o que é melhor para mim ou o que é pior para mim, ou sejam julgamentos em que outras pessoas estão envolvidas, o que é melhor para ela, o que é menos bom para ela. Nestes casos, muitas vezes, Deus tem muita dificuldade de pegar o caso. Por quê? Porque nós não entregamos. A gente não confia. A gente quer do nosso jeito. A gente prefere andar em cima de uma pinguelinha de nada, porque a gente se sente seguro, porque somos nós que estamos andando com os olhos abertos, do que a gente andar numa ponte larga, maravilhosa, sem risco nenhum, mas a gente precisa andar de olhos vendados. Muitas vezes a nossa percepção é assim. A gente até quer que Deus seja o nosso justo e amado juiz, desde que seja do nosso jeito, não do jeito dele. Por exemplo, uma das piores coisas que existe para o ser humano é lidar com o tempo. Os seres humanos de hoje, eles não sabem lidar com o tempo. Por quê? Porque muitos deles necessitam somente do agora, do imediato, do instantâneo, do momento. Ainda mais agora, né, nesse tempo de tecnologia, isso é muito presente. Ninguém quer mais esperar nada. Gente, sabe que a espera necessariamente exige silêncio. Espera exige isso. Alguém mandou uma mensagem de WhatsApp para mim. Esperar isso exige de mim silêncio. Eu preciso silenciar até que eu receba de volta a mensagem. E quem disse que alguém sabe silenciar hoje em dia?
Tudo é barulhento. Você já parou para pensar que a gente sempre está falando, sempre está conversando, pouco está ouvindo? E que, inclusive, quando o outro está falando e eu estou escutando, eu não estou escutando, eu estou em conversa comigo mesmo e eu estou... Raramente eu paro e escuto o outro por dentro, com a minha tela de fundo vazia, somente ouvindo o outro. Então os nossos julgamentos muitas vezes são muito falhos por isso. Já para Deus, não é assim. Para Deus o tempo não importa, porque o passado, o presente e o futuro estão fundidos nele numa mesma realidade. Um segundo para Deus é igual a um milênio. E um milênio é igual a um segundo, o que para nós não é assim. Então, se você deseja que Deus seja o seu justo juiz, você precisa abrir mão daquilo que em você é sua segurança. Seu tempo, sua percepção, seu entendimento, suas capacidades. Precisa. Abra a mão. Diga, olha, Senhor, eu estou aqui. E eu necessito do seu julgamento. Eu necessito de uma decisão que venha do Senhor, não de mim. Eu não estou conseguindo discernir isso. Ou então, eu estou receoso de que o meu discernimento seja extremamente parcial. Sabe, gente, isso diz respeito muito quando se trata de outras pessoas. Porque aí é a vida de outras pessoas que estão em jogo. Mas nós, muitas vezes, podemos ser, inclusive, no juízo, com referência às outras pessoas, muito maldosos, muito injustos. E nós podemos julgar o outro pela mentira. E aí? E quando a nossa percepção está errada, mas a gente não tem consciência, tudo bem. Mas, e quando é a gente que quer que aquilo realmente saia daquele jeito? Então eu quero prejudicar o outro. Eu sei que aquilo no julgamento que eu estou fazendo vai prejudicar o outro e ainda assim eu faço. Pensa nisso, por favor. Entrega as tuas causas a Nosso Senhor. Confia a Ele os teus julgamentos. Esteja com Ele, para que Ele possa ter a plena percepção de sua realidade. E naquilo que diz respeito aos outros, por favor, não se coloque com maldade diante de ninguém. Nunca julgue o outro para prejudicá-lo. Entenda que nosso justo juiz é Jesus Cristo e Ele é o amor em pessoa. Ele deu a vida por amor a nós. Lembre que seu juiz é Deus e Ele é amor. Deus é amor e quem ama permanece nele. Esse é o juiz. Lembre-se, você também pode se sentir assim. Você que vai julgar o outro, porque isso é sempre possível, não é? Você é amor para com aquela pessoa que você vai julgar? Você que, por exemplo, vai julgar o seu filho, a sua filha, por uma atitude que ele teve, uma atitude que ela teve. Quando você vai julgar o seu filho e a sua filha, você é amor? Porque se você for amor, é aquela história da Sagrada Escritura. O amor tudo suporta, o amor tudo enxerga, tudo vê, tudo percebe.
Você é amor nos julgamentos dos seus? Ou você é aquela justiça cega? Aquela justiça que você se acha e que o outro é apenas o outro? Pensa nisso, por favor. Porque o Senhor é importante na nossa vida. E sem Ele, nós podemos cometer muitos e graves erros e colocar em risco a vida de muitos. Tá bom assim? Nosso programa começou e eu quero convidar você a fazer o seu telefonema aqui pelo 0300 210 1210. Mas, sobretudo, se você puder hoje, manda a sua mensagem no nosso WhatsApp. 12 99 707 4730. E lembre de uma coisa, é para mandar só mensagem escrita, viu? Não adianta gravar áudio e mandar, não adianta telefonar nesse número. Olha, ninguém vai atender o telefonema, ninguém vai ouvir o áudio. Só as mensagens escritas é que aparecem para a gente. Então manda sua mensagem, sua pergunta, o seu relato, tá bem? E aí também, se você puder, você manda um alôzinho para a gente aqui no nosso Instagram, @Coração Restaurado Oficial. Tá aí o nosso Instagram, uma beleza. Quando você puder, você visita a gente, você segue a gente também, viu? Não deixa de seguir a gente não, porque a gente gosta de ter a participação de todo mundo aqui com a gente, tá bom? É isso daí, tá? Ô, diretora, eu falei tanto assim, Misericórdia, eu nem vi que eu tinha falado tanto. Chegou a hora do intervalo, vamos correndo que a gente já volta, viu? Estamos de volta aqui no Coração Restaurado. E eu tenho para mim que, já tem gente na linha. E eu vou conversar com quem? Vou conversar com a Rosana. Alô, Rosana! Alô, Padre Pedro! Oh, boa minha noite. Querida! Boa noite! Deus te abençoe! Deus te abençoe, mas muito, 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 e te faça muito feliz, viu? Ô, Rosana, muito obrigado por sua participação aqui no nosso Coração Restaurado. Nossa, e aí, me Padre, diga, o que é que você tem para me contar? Me fale aí. eu estou tão emocionada, Padre, que eu não estou nem acreditando que eu estou falando com o senhor. Mas antes, eu gostaria que o senhor pudesse mandar um beijo para minha mãe, Hilda. É uma pessoa fã número 1 do senhor. Foi através dela que eu conheci o seu programa. Ela chama Hilda. Hilda. Então, espera só um minutinho aqui. Ô, dona Hilda, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Ô, dona Hilda, brigadão, viu, por indicar o nosso programa para sua filha. Ela agora também virou fã. Pronto, agora ao invés de uma, 2. Ela está comigo aqui no telefone. Prontinho, Rosana. Ai, obrigada, Padre Pedro. Eu sei que ela vai ficar muito feliz. Tenho certeza disso. E eu também, né? Aí. Mas e aí, Rosana, me conta. Bom, Padre, eu vou resumir uma situação que está acontecendo. Sim. É o seguinte, os meus pais, eles estão separados há muitos anos. Sim. E quando ele se separou, ele disse que a gente não ia ter mais notícias dele, que ele ia sumir no mundo. Sim. E assim ele fez. Mas pouco tempo atrás, ele reaproximou da minha irmã caçula. Sim. Nós somos em 3 filhos. E agora reaproximou de mim e do meu irmão. Sim. Só que o meu irmão foi colocar para ele uma situação, que estávamos nós 3 com ele, de que
Quando ele se separou, ele estava separando da nossa mãe e não dos filhos. Sim. Mas ele não aceitou essa argumentação do meu irmão. E com isso, pelo calor da conversa, eu e minha irmã ficamos numa situação de não poder apoiar o nosso irmão, né, na conversa com o nosso pai. Ele é uma pessoa idosa, né, é uma pessoa, assim, pouco geniosa. E com isso, ele acabou ficando indiferente com o meu irmão. Então, ele não vai mais na casa dele, não pergunta mais por ele. E aí, eu e minha irmã ficamos numa situação, assim, delicada, porque a gente ficou, assim, com aquele débito com o meu irmão naquele momento, né, de apoiá-lo, de colocar também a situação para o nosso pai. E como a gente conhece muito como é o comportamento dele, então nós nos omitimos naquele momento. Sim. Mas ficamos mal com isso. Porque agora meu pai vem, me visita minha irmã, mas não vai na casa dele, não pergunta por ele. E com isso, a gente está numa situação assim, sabe? Não sabe o que fazer. Então, assim, eu queria pedir um conselho para o senhor, Sim. né, a respeito dessa situação. Olha, Rosana, a situação ela é simples e complexa. Primeiro, ela é complexa por se tratar do seu pai e de vocês, filhos e irmãos. Mas ela poderá ser mais simples se vocês conseguirem uma palavrinha com seu pai. Vou explicar a situação. O seu irmão está corretíssimo no julgamento dele. O seu pai separou-se de sua mãe. Um pai não se separa no casamento dos filhos. Quando o casamento se rompe, pai não deixa de ser pai. Não existe ex-pai. Pode existir ex-esposo, ex-marido, mas não tem ex-pai. Então, ele está corretíssimo em dizer, pai, o senhor se separou da minha mãe esse tempo todo e o senhor sumiu. Mas não sumiu só da vida da minha mãe. O senhor sumiu das nossas vidas. E isso, Rosana querida, isso tem um preço altíssimo. Porque, veja, dependendo da idade que vocês tinham, né, a gente tem problemas com isso muito sério. Por quê? Porque a ausência física, a ausência da presença do pai, ela é significante, né? E aí, esse é um prejuízo que o seu pai não tem como arcar. Quem arcou foi você e seus irmãos, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, como é que o seu irmão simplesmente vai, de repente, acolher seu pai porque ele, num belo dia, resolveu voltar e dizer, está tudo bem, não senti nada, não teve prejuízo nenhum, está tudo certo. Não se fica 20, 30 anos à deriva no mar das emoções e da vida, né, sem se sentir nada. Então, seu irmão está corretíssimo em acenar para o seu pai o que ele viveu e experimentou e o que o seu pai causou. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, não se trata de vocês duas, estarem a favor ou contra o irmão de vocês. Se trata de vocês duas terem a percepção de que foram vocês três, vocês duas com o irmão de vocês, que ficaram à deriva esses anos todos. E que o seu pai, sim, mesmo genioso como ele é, ele precisa saber disso. Então, no meu entendimento, não é só que você está, digamos, devedora com o seu irmão.
Vocês estão devedoras para com o pai de vocês, no sentido de fazê-lo perceber a realidade. De chegar e dizer, papai, é o seguinte, nosso irmão falou isso, 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 o senhor ficou com raiva dele, etc. Mas o senhor precisa pensar nisso, papai. O senhor precisa pensar nisso. O senhor sabe o que é que a gente viveu? Nesse tempo todo que o senhor esteve ausente? Então precisa passar para o seu pai, padre, mas ele já está idoso, mas não está bobo. Tanto é que na hora que ele sentiu o primeiro fisgão, já deixou de fora seu irmão. Então ele não é bobo, entendeu? Então agora que ele voltou, você precisa dar a entender a ele que o vivido dele teve consequências na vida de vocês. Entendeu? Se para ele esse tempo todo de ausência não foi nada, para vocês isso teve um significado. E ele precisa saber disso. Né? Ele precisa ter a coragem de, com a idade que tem, na velhice que está, de assumir essa realidade dele. Dolorosa vai ser. Dolorosa. Mas não foi doloroso para vocês esses anos todos? Então, tenho a impressão que, nesse momento, a coisa certa a ser feita, e isso pode entornar o caldo, eu tenho que dizer isso a você, é um risco que você precisa correr. Entornar o caldo como? Na hora que vocês forem falar com o pai de vocês, ele pode fazer a mesma coisa que ele fez com o irmão, com vocês. Paciência. Mas a verdade é a verdade, a justiça é a justiça. E vocês viveram tantos anos sem ele, agora talvez seja mais ele que precisa de vocês do que vocês dele. Então que seja na verdade. E depois, sinceramente, tome muito cuidado com isso, porque pode acontecer do seu irmão, no determinado momento, saturar e dizer, quer saber, eu já vivi a minha vida toda sem meu pai. Então não vai ser agora que eu preciso dele. Tchau. O senhor fica para lá, que eu fico para cá, vou levar a minha vida. Aí o retorno disso vai ficar muito ruim. Muito difícil. Muito difícil. O seu pai, me perdoe de todo o coração, mas o seu pai, pela segunda vez, não está sendo pai. Vou repetir. O seu pai, pela segunda vez, não está sendo pai para com o seu irmão. E nem para com vocês. Porque se ele fosse um pai de verdade, se ele estivesse arrependido do que fez, do que viveu, do tempo que deixou vocês sem a presença dele, ele estaria diante de vocês pedindo perdão e desculpas. Padre, mas o senhor não conhece meu pai, o senhor jamais fará isso, ele jamais fará isso, ele é muito turrão, é muito isso, é muito aquilo. Mas o turrão para entrar no reino dos céus precisa esfarinhar, viu? Precisa. Ele precisa aprender a humildade, com a idade que tem, mas a gente sempre aprende. Mas veja, eu tenho que dizer a você, que vocês correm risco, sim, ao falar com ele. O risco de simplesmente ele, vocês fiquem para lá que eu fico para cá, porque eu não quero enfrentar a realidade nem a verdade. Esse é um risco? É. Agora, ficar a vida toda na situação que vocês estão, justo, não é. Tá bom? Muito obrigado, Rosana querida, pelo seu telefonema e até por nos dar, não é, a chance e a oportunidade da gente poder tratar de um assunto como esse aqui no nosso programa. Porque, olha, gente, isso aqui não é um caso somente da Rosana. Imagina, isso é caso de muita gente. Pai que faz seus filhos, separa da esposa, deixa os filhos com a esposa e vai-se embora. E pronto, e deixa os filhos lá. Esses dias, gente, eu atendi um caso de um pai que
foi lá falar comigo, muito revoltadinho, sabe? Porque ele pagava, me parece que era R$ 260 de pensão, uma coisa assim, para a filha dele. E era uma filha pequena, a filha tinha 3 anos de idade, né, para a esposa. E aí, quer dizer, para a ex-esposa, e aí ele estava querendo reduzir isso. Então ele foi lá me perguntar se isso era certo e tal. Eu disse, tá bom, faz o seguinte, antes de você pedir a redução da pensão, só fica uma semana com a sua filha, de segunda a segunda, só uma semana, o tempo inteiro. Depois você me conta. Depois você me conta. Ele foi, conversou com a ex-mulher e tal, a ex-mulher concordou. Ele ficou 3 dias com a criança. Só de fralda, só de remédio, só de... Olha, mas ele já gastou uma fortuna. Ele disse assim, nossa, eu não sabia que ela gastava tanto. Eu disse, pois é, você está achando ruim porque você está pagando R$ 260, mas a sua esposa, ela arca com todo o resto sozinho. E aí, como é que fica? Ele mudou naquela hora. Então, às vezes, o pai não tem noção do seu papel. E eu estou falando disso do ponto de vista financeiro. Agora, do ponto de vista emocional, Ave Maria. Aí o preço é grande demais. Eu acho que nenhum pai tem condições de pagar o preço emocional de abandonar seus filhos. Não tem. Porque isso vai repercutir no resto da vida dos seus filhos. Para sempre. Olha, só Deus na causa. Então, você pense, repense e veja como fazer. Diretora, nós estamos em que situação? 2 minutos? Ah, então se é 2 minutos eu vou ler uma cartinha que dá tempo. Rapidinho. Uma cartinha bem miudinha de Margarida de Jesus Vieira, de Capivari, São Paulo. Sua bênção, Padre Pedro. Tudo bem com o senhor? Peço que Deus sempre conserve o senhor iluminado, porque tudo o que o senhor fala serve de conselho para nós e de lição de vida. Dia 4 de setembro, completei 59 anos de casada. Peço que o senhor coloque o meu nome do meu esposo aos pés de Nossa Senhora. Que Deus te abençoe e conserve sempre com bastante saúde. Oh, Margarida, Deus te abençoe muito. O nome do esposo da Margarida é Nelson Antonelli. Oh, Nelson e Margarida, feliz aniversário. Deus abençoe a vida de vocês. Que estes 59 anos de vida matrimonial seja para vocês causa de lembranças boas, gostosas, agradáveis. Que vocês sejam muito, muito, muito felizes. Tá bom? Um beijo grande para você. Bom, agora nós vamos para o nosso intervalo, rapidinho, e já a gente volta, tá bom? Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. E olha, eu estou até com vergonha, porque o coitado do seu Francisco que telefonou no último bloco está esperando até agora. Oh, minha Nossa Senhora! Então, sem mais delongas, eu já vou atender o seu Francisco. Alô, Francisco! Olá, padre, tudo bem? Tudo em paz. Me perdoe, você ficou esperando esse tempão tudo aí. Eu entrei no assunto e fui, me empolguei. Quando eu vi, já tinha acabado a hora. Mas é muito importante, né? Durante esse tempo todo, a gente escutando aqui, né? E Sim. falar, né? Que serve para a gente. Sim. E aí, Francisco querido, o que é que você me conta? Fala aí. Eu gostaria de uma coisa minha. Porque assim, eu sou casado, né, de 5 meses. E eu e a minha esposa, que como se fosse criança, sabe? Teima diariamente assim, sabe? Entre aspas.
mas a gente, graças a Deus, a gente se dá bem, mas é porque às vezes a gente se desentende por besteira, sabe? Aí às vezes durante a clima, eu pego e digo assim, eu vou trabalhar, ficar em casa, 10 mil vezes tá, trabalho do que em casa por causa dessas teimas. Sim. Olha, ô Francisco, deixa eu te falar uma coisa. Desentendimentos e teimosias num casamento, eu acho que vira quase igual um super cupinzinho, sabe? Sabe o cupim que vai corroendo a madeira? Só que esse cupim não é um cupim qualquer. Ele é super. Então ele corrói a madeira por dentro com muita ferocidade e velocidade. Então, Francisco querido, olha, tome cuidado com estes desentendimentos por pouca coisa. Porque quando existe um desentendimento por uma coisa grave, por uma coisa importante, eu diria que o desentendimento é até importante no casamento. Por quê? Porque precisa se entender e às vezes para se entender precisa desentender. O desentendimento em coisas graves leva você a trazer a gravidade do problema para o centro da mesa e se analisar, né? Se o desentendimento for feito via o diálogo, ele é necessário. Quando ele é feito via briga, ele não leva você a lugar nenhum. Porque a briga separa, o diálogo aproxima, essa é a diferença, né? Você pode se desentender dialogando com alguém, ou você pode se desentender brigando com alguém. Quando você se desentende brigando, cada um vai para um lado. Quando você se desentende dialogando, vocês chegam e sentam à mesa para entender o que está acontecendo, né? Agora, os pequenos desentendimentos, estes pequenos são terríveis. Por quê? Porque do ponto de vista inicial, a gente não dá importância para eles, né? Todos os dias você vai ao banheiro escovar os dentes e deixa o creme dental sem a tampinha lá. Todos os dias, seu esposo ou sua esposa chega e diz assim, fulano, não deixa, olha, não é higiênico, não ajuda e etc. Isso começa a gerar problemas, críticas e etc. Tensão. Quando você pensa que não, você olha e o casamento está se afundando em função de uma pasta de dente. Eu estou contando isso, não é por qualquer coisa, viu? Eu estou contando isso porque eu atendi um caso em que eu atendi, mas já não havia mais o que fazer. Eles, na verdade, já estavam efetivamente separados por conta de uma pasta de dente. Simples. Ou seja, acontecia exatamente isso. Ela tinha em consideração que não era nada demais pegar uma pasta de dente e usar e deixar lá em cima da pia. Ele, médico, né? Aquilo para ele era uma coisa horrorosa, horrorosa. Por quê? Porque ele achava que aquilo era anti-higiênico, mas também ele achava que aquilo era um capricho da mulher, né? Que a mulher fazia de propósito, porque não é possível. Né? E aquilo foi gerando atrito, desentendimento. Daqui a pouco, eu não quero mais, estou indo embora. Acabou o casamento por conta de uma pasta de dente. Ah, padre, então eles não tinham amor. Bom, a madeira pode ser boa, mas quando o cupim é forte, nem ela sustenta, viu? Então, precisa tomar um cuidado danado com essa coisa de desentendimentos a partir de coisinhas miúdas, de coisinhas pequenas e que o tempo todo fica ali, aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora que ninguém aguenta, que ninguém suporta mais,
a relação, o casamento se acaba. E aqui a gente não está falando só de casamento. Isso serve para amizade, isso serve no serviço, isso serve qualquer coisa. Então, cuidado com os pequenos desentendimentos. Tá bom, Francisco querido? Obrigado por seu telefonema. Deus te abençoe muito e te ajude, tá? Bom, eu acho que a gente já pode atender a próxima ligação para não correr o risco, né? Hoje eu estou falando mais do que devia, pelo visto, né? Eu vou atender agora o Edmundo. Alô, Edmundo? Ih, a ligação do Edmundo caiu, tá vendo? Mas fazer o quê? Já que a ligação do Edmundo caiu, vai que ele liga de novo, né? E nós conversa. Mas, enquanto ele não liga... mais uma cartinha aqui, né? É ligeirinho. Pode ser, diretora, ou você quer outra coisa? Pode ser a cartinha? Pode, né? Iria Maria, ela é de Harmonia, Rio Grande do Sul. Nossa, deve ser interessante, né? Onde é que você mora? Eu moro em Harmonia. Deve ser uma coisa linda, né? Boa noite, sua bênção, Padre Pedro. Tive que escrever essa cartinha, pois não consigo falar por telefone. Estou muito doente, tenho Parkinson e peço que o senhor leve meu nome para a Santa Cabeça. Muito obrigado, um abraço para o senhor. Oh, Iria querida, sim, vou anotar o seu nominho aqui para eu poder levar lá para a Santa Cabeça. Deixa eu anotar, porque depois eu esqueço, então eu já prefiro anotar agora. Pronto. Realmente não é fácil. A pessoa que tem Parkinson, ela vai se percebendo devagar quando ele vai aumentando, ela vai se percebendo, perdendo, não é? Autonomia e uma série de coisas. Embora, Iria, hoje em dia já tem bons medicamentos para Parkinson, viu? Não é que cura o Parkinson, mas estabiliza ele. Então, se você puder, certamente você já foi no médico e etc., mas procure outras opções de médico. Porque às vezes a gente vai num, não acerta, às vezes o outro vai e acerta, tá bom? Então, vamos de mensagem então? Bora lá. Pelo visto a gente não conseguiu trazer o Edmundo de volta, né? Vamos ver. Olha cá. Paulo Inácio. Boa noite, Padre Pedro. Sua bênção. Eu e minha esposa somos casados há 45 anos. Temos 3 filhos. Sempre trabalhamos na igreja juntos. Coordenamos pastoral familiar por mais de 15 anos. Há 1 ano e meio, sofremos um duro golpe. Perdemos nossa filha caçula, com apenas 33 anos. Estava grávida e desenvolveu um quadro de leucemia linfóide aguda, que tirou a vida em apenas 5 dias. Sofremos muito até hoje. Era nosso primeiro neto. Eu e minha esposa choramos quase todos os dias. Dê uma palavra a nós, por favor. Éramos uma família feliz que se amava intensamente. Oh, Paulo querido, Jesus amado, que situação dolorosa, dolorosa. Olha, Paulo, eu vou te dizer uma coisa. O que eu vou dizer aqui, eu realmente não sei se te ajuda muito, porque a dor que você está sentindo, ela é tão profunda e tão larga que qualquer palavra que a gente diga é como uma gotinha de água, às vezes numa floresta em chamas. Mas mesmo assim, eu vou tentar colocar essa gotinha de água no meio de tudo isto que está incendiando a vida de vocês, de dor, de tristeza. Oh, meu irmão, eu entendo que tudo que vocês vivem, todo esse choro, toda essa dor, ela faz todo o sentido. Mas só queria acrescentar essa gotinha de água. Sua filha não se acabou.
a vida dela não terminou. Então você, por favor, não fique só aqui. Não fique. Veja, tudo o que você viveu com ela, você viveu aqui. Só que agora você precisa começar a viver outra realidade que não é só aqui. Por quê? Porque sua filha não está mais aqui, mas ela está em uma outra realidade. Então, enquanto você ficar aqui nessa realidade, aqui só existe sofrimento e dor pela ausência. Mas se você conseguir dar um saltinho, por menor que seja, e você atingir esse outro patamar, ela está lá. E lá, ela não está triste. Lá, ela não está morta. Lá, ela está com vida. Lá, ela está plena em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é questão de você mudar o lugar de onde você se relaciona. Sair deste lugar de humanidade e ir para um lugar de divindade. É fácil? Não, não é. De forma nenhuma. Você imagine assim. Toda comparação é odiosa porque é uma comparação, mas eu vou usar, quem sabe possa ajudar. Você imagine o seguinte, que a sua filha morava do lado de sua casa. Ela, seu neto, vocês, tudo muito feliz. Um belo dia, ela chega e diz assim, papai, mamãe, nós vamos nos mudar para os Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos nós encontramos um bom emprego, nós encontramos uma boa escola para nossa filha, nós encontramos uma situação excelente para a gente poder viver e etc. E isso, nesse momento, é o melhor que existe para nós. Bom, o que é que você vai sentir? Nossa, você vai se sentir triste, você vai se sentir infeliz, mas aí você pensa nela, pensa no seu neto, pensa no esposo dela e diz, mas é o melhor para ela. Então, vai, minha filha, pensando em você, pensando no seu bem, pensando no seu futuro, essa é a melhor decisão. Então vai. Você vai ter um vazio da saída dela. Você vai ter uma saudade que não passa com a saída dela. Você vai ter um sentimento de perda com a saída dela. Por quê? Porque ela foi para os Estados Unidos. Mas para você ainda existe uma consolação, que é qual? Ela vem de férias ou eu posso visitá-la. Então essa consolação, ela te aplaca um pouco. Então, o que é que você faz para você ter contato com sua filha? Você tem que sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Senão você não tem contato, você tem que mudar de lugar. Quando uma pessoa morre, acontece algo parecido. É infinitamente diferente, mas parecido. Quando a pessoa morre, a gente sente a saudade, a gente sente o vazio, a gente sente a perda, a gente sente tudo isso. Mas muitas vezes o que a gente não sente é a nossa capacidade de nos transportar para a eternidade onde ela se encontra. E por meio da oração, da ação de graças e da força de Deus, a gente poder se conectar em Deus com esta pessoa. Então agradecer a Deus por tudo que esta pessoa é em sua vida, porque ela não passou. Quando você diz assim, eu perdi a minha filha. Não, sua filha foi para o céu, foi para a eternidade. É outra coisa. Você não perdeu. Ah, mas eu não vejo mais ela. Sim, é verdade. Mas isso não quer dizer que ela não exista mais. Então, meu irmão, minha
irmã querida, você que vive essa situação vivida, né, por esse nosso irmão querido, pense assim: eu não perdi, ela está em Deus. E o que eu preciso é mudar de lugar. Eu preciso sair desse lugar de perda para poder me conectar-me com outro lugar onde a minha experiência com esta pessoa se dá por meio da espiritualidade e não mais por meio do toque. Se dá por meio de uma oração que não é mais vocal, não é de fala, mas é uma oração interior. Então comece a perceber isso. Eu digo, é difícil para danar. Por quê? Porque a gente está acostumado e habituado a receber e oferecer corporalmente, fisicamente. E neste caso, não é mais assim. Por exemplo, você usava o diálogo, a conversa, para poder estabelecer comunicação com a sua filha quando ela estava viva. E agora você estabelece essa comunicação como? Pelo silêncio. Não é mais pelo diálogo, não é mais pela conversa, é pelo silêncio. Quando você se torna capaz de silenciar plenamente a sua alma, o seu coração, se conectar com Deus e então dizer: Senhor, que a minha filha viva na plenitude de sua luz, que a sua luz possa tocar a vida da minha filha e ela ser por toda a eternidade feliz e abençoada no seu divino amor. Porque é isso que todo pai deseja, é isso que toda mãe deseja, que os filhos, que as filhas sejam felizes. Então, não terminou a sua missão nesse mundo com a sua filha, de forma nenhuma. Sua missão ainda continua. Então, saia desse lugar de dor, de saudade, de sofrimento e de perda e tente subir um degrauzinho a mais e vá para esse degrau de presença divina, de espiritualidade, de esperança, de ação de graças e de louvor a Deus pela vida de sua filha, que em Deus ainda vive e nunca vai deixar de viver. Tá bom, meu irmão querido? Tá bom, minha irmã querida? Nós agora vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. E olha, lembra do Edmundo, né? Que ficou esperando, depois a ligação caiu. Parece que ele está de volta. E é com ele que a gente vai conversar agora. Alô, Edmundo! Alô, Padre Pedro. Sua bênção. Deus te abençoe, meu irmão querido. E aí, o que é que você me conta? Fala tudinho que você quer falar. É o seguinte, é que eu sou viúvo, né? Sim. E aí depois eu arrumei outra companheira, aí os meus filhos não aceitam ela. Oh. Porque eles acham que, por causa que a gente mora meio perto, eu tinha alguma relação com ela antes da minha esposa falecer. Mas Sim. eu não tinha. Eu conheci ela depois de 2 anos de falecimento. Sim, sim. Ah, Edmundo do céu. Eu vou falar uma coisa para você. Ó, primeira coisa, os seus filhos, no ponto de partida, já estão errados. Veja, não existe nada de errado no que você está fazendo. Você é um viúvo, desimpedido, com todas as condições eclesiásticas e humanas favoráveis para você iniciar um novo relacionamento. Então, essa é a primeira coisa. Então, você aí já fique tranquilo e sossegado. De modo que eu não vou falar nem tanto para você, mas vou falar mais para os seus filhos. Tá bom? Oh, meus filhos queridos,
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão com a vida de vocês em ordem, né? Estão aí com a esposa de vocês, com os filhos de vocês, com a família de vocês em ordem. Não estão? E não é bom que seja assim para vocês? Aí a minha pergunta é, por que você não quer que o seu pai seja assim? Ah, ele devia ter qualquer coisa com essa mulher antes da mamãe morrer. Você agora se transformou em juiz de uma realidade que você desconhece? Você prefere acreditar em sua suposição ao acreditar no que seu pai está lhe dizendo? Você, não, meu filho, eu nunca tive nada com essa pessoa. Pense bem, você acha que faz sentido ou você está usando disso simplesmente para que, por ciúmes, por egoísmo, seja pelo que for, você querer cercear a vida do seu pai? Ou às vezes, eu não estou julgando, só estou acrescentando hipóteses. Isso tem a ver com herança? Se for, por favor, não sejam mesquinhos, de forma nenhuma, em nenhum sentido. Apoie o seu pai, apoie o seu pai. Ele é seu pai, mas ele está sozinho. Quando você vai para a sua casa e ele fica lá na casa dele sozinho, você imagina como ele fica? Você vai continuar a sua vida com sua família. Quando chega num domingo, meio-dia, você reúne a sua família e você vai num restaurante almoçar, vai se divertir, vai para um parque. E ele está onde? Está na casa dele sozinho. Ele vai sair para um restaurante sozinho e almoçar sozinho. Você faz ideia do que quer dizer esta solidão? Para quem tem uma vocação matrimonial? Você faz ideia do que é para este homem, todos os dias, arrumar a caminha dele e dormir sozinho? Você, meu filho, minha filha, você arruma a sua caminha, vai dormir com a sua esposa, com o seu esposo, vai colocar os seus filhos para dormir, tudo ali está lindo, harmonioso e bonito. Lá, no quarto do seu pai, sabe o que tem? Solidão, tristeza. Porque é assim. Ou você acha que ele está bem, está feliz? Eu estou falando especificamente deste caso. Porque, claro, tem outros casos que a pessoa que fica viúva diz assim, eu não quero casar mais, mas de jeito nenhum. Deus me acuda, para mim já deu o que chega. Ótimo! Se é assim, esta pessoa não tem mesmo que casar. Por quê? Porque ela adora arrumar a sua caminha, deitar na sua caminha sozinha e ficar feliz da vida. Ela adora chegar meio-dia no domingo, pegar a bolsinha dela, sair, ir no restaurante, comer o churrasquinho dela e vir para casa sozinha, sem ninguém encher os seus pacuá. Se a pessoa é assim que ela tem que viver. Mas não é o caso do telefonema. Não é o caso da Edmundo, gente. No caso, a vocação dele e a vida dele busca uma companheira. Né? Então, por favor, reconsidera tudo isso. Tá bom? É isso, Edmundo. Eu espero que tenha lhe ajudado. Eu espero que a sua família entenda, compreenda. E eu espero que tudo isso crie de novo uma boa harmonia familiar. Tá bem? Bom, eu acho que tem mais telefonema, né? Ó, e tem mesmo. Eu vou falar com a Judite.
Alô, Judite. Alô, Padre Pedro. Oh, minha querida, bênção de Deus para a sua vida, viu? Nossa, bênção de Deus para o senhor também. Oh, muito obrigado. Nossa, o senhor não imagina o quanto eu estou feliz. Oh, meu Deus, gente. Estou Obrigado. muito, muito, muito feliz. Obrigado. Ai, eu esperei tanto por esse momento. Sim, De uma palavra amiga, sim, de um conforto Sim. pro meu coração. sim. Oh, Eu- Judite. Eu tô muito triste, Padre. Diga, minha querida. Eu não sei se é eu que sou errada. Eu não sei quem é errado, mas eu acho assim, as pessoas cobram tanto de mim, Sim, tanto. E assim, eu outro dia ouvi o senhor falar que você tem que saber falar com as pessoas. sim, Você tem que, se existe 10 pontos, você tem que abaixar para 3. sim, E eu senti que o senhor estava falando comigo, sim, porque eu não sei, às vezes eu não sei expressar com as pessoas, às vezes eu já vou falando alto, porque as pessoas às vezes me fazem a raiva e eu não consigo tirar aquilo do meu coração. sim, E eu já vou brigando. sim, Mas as pessoas fazem as coisas com a gente quando a gente vai cobrar, quando a gente vai falar alguma coisa. Quando eu vou falar alguma coisa, Padre Pedro, quem é errada sou eu. sim. Aí eu tenho que ficar calada com aquilo me machucando. Misericórdia, Judite. Quanta coisa tem para a gente poder conversar, aprofundar, avaliar. Olha, ô Judite, primeira coisa que eu vou te falar, eu já falei aqui no programa outras vezes, mas eu vou te falar, pode te ajudar bastante, viu? Pode te ajudar bastante. É isso que você identificou. Eu não consigo falar baixo, eu só consigo falar alto. Ô Judite, deixa eu te falar uma coisa, filha. Quando a gente fala alto ou grita, é igual você ter uma garrafa de água e pegar um balde e querer encher essa garrafa de água jogando o balde de uma vez em cima dela. Ou você acha que enche? Não enche. A garrafa pode ter 1 litro e o balde 10. Você joga os 10 litros em cima da garrafa e vai cair um dedinho de água. É assim quando a gente fala gritando com as pessoas. O que é que vai entrar na vida da pessoa? Quase nada, uma coisinha de nada. E normalmente o que entra não presta, né? A mansidão, o falar mais baixo, é um funilzinho que a gente põe na garrafa para despejar a água. E aí a gente vai despejando devagar. Vai despejando até encher. Pronto, está tudo certo. E aí, quando a gente não consegue se comunicar com as pessoas, porque a gente despeja o balde cheio em cima da pessoa e a pessoa fica afogada, o que é que essa pessoa faz? Ela reage. E ela vai reagir como? Ela vai reagir dizendo a você, para com isso, não faz isso. Você diz assim, mas meu Deus, você estava vazia, eu estou aqui colocando água para você, eu estou sendo bondosa para você, eu estou trazendo água para você que você está vazio. E você está me dizendo, para com isso. Como isso é possível? É quando a pessoa fica calado, não quer ouvir. Sabe por que isso, filha? Porque a pessoa não dá conta de receber o que você está oferecendo a ela. Não dá conta. Se alguém está com sede,
você dá um copo de água para ela. E se ela está com sede demais da conta, você dá um pouco de água, não muito. Não muito. Você não enfia um caldeirão de água na goela dela, goela abaixo. Então, toma cuidado, por favor, Judite, com essa primeira coisa, de você gritar, de você falar alto, fala baixinho, aprende isso. E é um aprendizado, Judite, dificílimo. Eu estou dizendo isso, experiência da minha vida. Nem sempre eu fui calmo, sereno e tranquilo quanto eu sou hoje. E eu ainda tenho um longo caminho a percorrer. Mas eu fui aprendendo na vida que o que a gente ganha no grito tem pouco valor. Mas aquilo que a gente ganha na paz e na serenidade permanece por uma vida toda. E as pessoas nunca esquecem. Então, Judite, essa é a primeira coisa. Depois, a segunda coisa, você diz assim, que você, depois que tudo isso acontece, você fica mal, você não fica bem. Mas não tem como ficar bem, né? Por quê? Porque na sua intenção, no ponto de partida seu, tudo que você deseja é bom. Citando ainda o exemplo da água, o que você quer? Você quer levar a água para aquela pessoa. Isso é bom, isso é ótimo. E outra, você tem bastante água. Então, o que é que acontece? Você fica mal por conta do quê? Você fica mal porque você tinha uma coisa boa para oferecer, você ofereceu para a pessoa, além de não receber, ela gritou com você, brigou com você, discutiu com você e ainda considerou que você fez uma coisa ruim. E essas pessoas estão certas? Estão. E você está certa? Está. O que é que está errado? O método. A maneira como as coisas foram feitas. Então você não precisa cuidar nem de você nem dos outros. Cuide do método, cuide da maneira. Porque se esse moço que está aqui na câmera agora chega para mim e diz assim, padre, estou com uma sede, eu pego essa xícara d'água e eu meto na cara dele e digo assim, pá, aí ó, tome água. Bom, ele vai ficar com a sede dele saciada? Não vai. Ele vai dizer, está doido, padre? Você é louco? Como é que o senhor faz uma coisa dessa comigo? Você estava com sede, eu lhe dei água. Não, o método está errado. Pá, estou com sede. Você quer um golinho d'água? Eu dou para ele o golinho d'água, ele bebe o golinho d'água, ele fica satisfeito, eu fico satisfeito. Agora, resultado, eu perdi a água, porque joguei nele, ele não absorveu a água, continuou com sede. Mas eu poderia, nas melhores das intenções, simplesmente dizer assim, ele está com muita sede, vou jogar, porque aí já resolve a situação. Então toma cuidado, viu? De verdade, digo assim do fundo do meu coração. Você que vive gritando, você que vive berrando, especialmente em frente à criança, a criança aprende isso com muita rapidez. O grito, ele não ajuda. Nunca. Nunca. Ele só atrapalha. Até quando é necessário gritar, às vezes não se deve gritar. Eu me recordo, eu tenho só 30 segundos, mas vou dizer, me recordo de uma pessoa que um dia eu encontrei e estava muito próxima de uma barata, e ela tinha terror por barata. Quando eu vi a barata próximo dela, que ia passar na frente dela, eu só falei assim, vem aqui só um minutinho, vem rapidinho, vem aqui. Ela veio, a barata passou, ela entrou em pânico. Se eu tivesse gritado com ela, aquilo tinha sido um terror. Se eu tivesse, uma barata! Ui, nossa Senhora! Acho que ela tinha desmaiado, alguma coisa. Então, mesmo quando o grito é importante, não precisa gritar. Tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta correndo.
Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado e olha aqui, nós já estamos no último bloco do nosso programa. Eu queria contar para vocês que hoje, logo após aqui o nosso programa, a partir das 9h15, um pouquinho mais, tem filme inédito aqui na TV Aparecida. Você vai acompanhar A Força de um Sonho, que traz uma história linda, baseada em fatos reais. A história de um garotinho que mobilizou uma comunidade inteira para ajudar as vítimas de um furacão na Flórida. Não deixe de assistir. A Força de um Sonho. Vai passar daqui a pouquinho aqui na sessão Tela de Sexta. Às 9h15, por aí, assim que acabar o programa, logo depois aqui do Coração Restaurado, aqui na TV Aparecida, tá bom? Perde não, que é um filmaço. Bom, o programa de hoje foi recheado de ligações maravilhosas e eu agora vou atender mais uma ligação. E agora, adivinha com o que eu vou falar? Com a Sabrina. Alô, Sabrina! Alô, Padre Pedro, boa noite, tudo bem? Oh, minha querida, boa noite. Deus te abençoe. Que delícia falar com o senhor. Obrigado, Sabrina, querida. E aí, me conta, o que é que você tem para me falar? Fala tudinho. Padre, eu gostaria de pedir oração, que eu sou gestante de 6 meses. E descobri a ultrassom, padre, um cisto de plexaroide na cabecinha do meu bebê, dos 2 lados. Sim. Aí eu gostaria de pedir proteção, padre, porque esses cistos, eles não podem aumentar. Sim. E tende a sumir. Sim. E esses cistos são como se fossem bolsas na cabecinha do bebê, Sim. que futuramente pode afetar o intelectual dele. Sim. Aí eu gostaria de pedir a proteção de Nossa Senhora da Santa Cabeça, padre, para trazer a cura. Sim. Sou mãe de primeira viagem e fico bem emocionada com essas questões, sabe? Sim. Oh, minha querida, olha, Sabrina, você é uma mãe que está gestando uma criança, então você imagine se isso não lhe traria preocupação, emoções, dúvidas, incertezas, mas também fé e esperança. Oh, Sabrina, fica tranquilazinha, minha querida. Eu já vou colocar o seu nominho aqui para levar lá para o Santa Cabeça. E essa criança linda que está aí e que vai nascer com sua cabecinha perfeita, tudo direitinho, tudo lindo, tudo abençoado. Você vai ver, viu? Quando for daqui a uns 6 meses, você volta a ligar para a gente aqui para você dizer isso. Ai, padre, lembra que eu telefonei aí no programa e falei da minha criança que tinha assim, assim, assim. Pois é, padre, ela nasceu linda, maravilhosa, com a cabecinha dela perfeita, com tudo direitinho. Hoje ela está em perfeito estado. Porque com a graça de Deus e a intervenção de nossa Mãe Maria Santíssima, é isso o que vai acontecer. Viu, Sabrina? Então, transforme toda a sua insegurança, toda a sua desconforto, desesperança, medo, receio e etc. Transforma tudo isso em esperança, fé, crença, certeza de que Deus em você tudo fará. Diga como Nossa Senhora disse: o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Tá bom? Tenho certeza que é isso que vai acontecer e a gente ficará muito contente e muito feliz com o resultado de tudo isso. Tá bom? Nós vamos atender mais uma ligaçãozinha? Então, bora! Olha que maravilha! Me disseram aqui que eu agora vou conversar com a Márcia. Alô, Márcia! Alô,
Padre Pedro, que alegria falar com o senhor. Oh, minha querida, a alegria é minha, tenha certeza. A sua bênção. Deus te abençoe, Márcia. E aí, o que é que você me conta? Fala aí. Ô, Padre, eu peço bênçãos para minha mãezinha, Helena. Ela tem 88 anos, Padre. Já anda doentinha, fraquinha. Sim. E foi acometida, Padre, a fala dela. Ela tá já tem 1 ano, 2 anos que a gente vem lutando para descobrir o que vem causando essa falta. Ela fala muito, com muita dificuldade, Sim. chora porque quer conversar e a gente não entende. E a neurologista está desconfiada de ser ela. E aí encaminhou para um especialista, mas ainda Sim. não recebemos retorno desse especialista. Sim. Mas nós temos confiança em Deus que não seja isso, porque está bem tardio, graças a Deus, né, pela Sim. idade dela. E assim, chora de vez em quando, que não consegue. Ó, ela está falando, sabe? Sim, sim. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha querida. Puxa vida. Olha, Márcia e Helena, é uma coisa muito difícil a gente poder viver de uma maneira diferente quando uma limitação aparece. E no caso da limitação da fala, que é o processo de comunicação mais rápida, mais natural que a gente tem com a gente, meu Deus, isso é ainda mais difícil. Mas olha, Márcia, a primeira coisa importante é você poder ajudar a Helena a falar pausadamente. Porque a pessoa com essa dificuldade, seja ela proveniente do que for, ela já sabe que ela não vai conseguir expressar na fala tudo o que ela deseja com a velocidade que deseja e com o modo como deseja. Então, essa pressão da pessoa piora muito a capacidade de fala. Então, você sempre vá orientando a Helena, dizendo: mamãe, não se preocupe de falar rápido. Fale devagarinho. Fale sílaba por sílaba. Então, dizer assim: Márcia, ao invés de ter a naturalidade de dizer assim, Márcia. Aí quando ela vai dizer Márcia, ela não consegue, né? Porque ela não tem como articular mais isso. Mas se ela disser talvez sílaba por sílaba e com calma, com serenidade, talvez ela consiga um melhor resultado. E também para a Helena, fazer a experiência do silêncio. E a experiência de dizer o essencial. Porque a gente aprendeu na vida a falar muito, a dizer muitas coisas para expressar pouca coisa. E agora é necessário dizer pouca coisa para expressar muita coisa. Sabe, eu quando dava aula na universidade para a turma de comunicação, eu tinha 2 exercícios que eu fazia com eles logo no começo, especialmente para o pessoal de rádio, TV, jornalismo, propaganda. Primeiro dia de aula, eu dizia para eles assim: vocês precisam ler um livro inteiro e me trazer este livro numa página. E aí eles achavam aquilo um horror.
Nossa, padre, eu vou ler um livro inteiro e trazer isso numa página? Sim, isso aí. Eles chegavam, traziam, lá, olhavam, que bom, que alegria. Aí depois eu criava uma frase. Semanas depois, criava uma frase e dizia a eles, agora vocês precisam escrever um livro a partir desta frase. Ave Maria, mas onde já se viu uma coisa dessa? Na comunicação, é isso que tem que acontecer. A gente tem que pegar um fato grandioso, transformar numa frase. Ou pegar uma frase e transformar num fato grandioso. Então, também para a Dona Helena, é o que vai acontecer. Ela agora precisa pegar coisas grandiosas e resumir numa frase. Ela, por exemplo, vai dizer para o neto dela, ou para a neta, ou para a filha, ou para quem quer que seja. Antes ela poderia dizer, nossa, você está lindo, eu te amo, eu gosto tanto de você. Agora ela precisa dizer, linda, te amo. Está vendo? Para poder expressar aquilo que está na sua alma e no seu coração. Então, é isso, viu, Márcia? Mas nós vamos também apresentá-la a Nossa Senhora, né? Ainda hoje aqui no programa, daqui a pouquinho, quando a gente for rezar, apresentar para Nossa Senhora e pedir para Nossa Senhora, ô Nossa Senhora, dá um jeitinho aí na fala da Helena, mas ao mesmo tempo dizer a Nossa Senhora, ensine a Helena a ser como a senhora foi, a mulher do silêncio. Que isso também é importante. Tá bom? É isso daí. Diretora, nós vamos fazer o que agora? Eu tenho quanto tempo? Enfim. Eu não sei se a diretora está falando comigo, eu não estou ouvindo. De fato, eu não estou ouvindo. Ah, diretora, eu não estou ouvindo a senhora, mas eu entendi aqui, os câmeras, tudo assim, ó, que é para eu ler carta. Ah, que bom. Até vou tirar aqui que não está... De repente alguém vem aí e dá um jeito, né? Não sei, parou. Vou deixar aqui, se alguém vier, depois ele pega. Enquanto isso, vou ler uma cartinha aqui. É da Clara Heloísa. Sua bênção, Padre Pedro. Tenho 10 anos e faço catequese. Sempre vou à missa com minha madrinha e peço bênção para que sempre persevere na fé. Minha avó Aninha tem 75 anos. Não perde um programa seu e fala do Senhor e um dos seus ensinamentos e fala do Senhor e dos seus ensinamentos para todo mundo. Também tem a minha avó, Maria do Carmo, que está passando por um tratamento de câncer. Gostaria que o senhor a colocasse em suas orações, pois está sempre bem difícil para ela. Nós estamos confiantes, viu? Ela passou a vida ajudando os mais necessitados. Nós aqui pedimos que Deus te abençoe e lhe dê muita saúde para que possamos acompanhar o seu programa por muitos anos. Um forte abraço da minha madrinha, minhas avós e meu, Clara Heloísa. É para encerrar já? Oh, gente, misericórdia. Eu quero é ver como é que essa diretora vai me dar o meu tempo final de programa agora. Ô, diretora, então, ó, agora, com muito carinho, a gente vai rezar, né? E sem tempo, eu vou rezando aqui, né? Eu tenho 3 minutos, e o povo vai me dando aqui um tempinho e aí a gente vai se virando, tá bom? Então, ó, vamos apresentar a Nossa Senhora, a nossa vida aqui. Maria Santíssima. Quanta coisa hoje nesse programa, né?
quantos sentimentos tão diferentes, quanta dor, quanta saudade. Mas Maria Santíssima, sabe, tudo isso faz parte da vida. Eu sei, a senhora sabe, as pessoas sabem. Mas o que nós desejamos te pedir hoje, Maria Santíssima, é que a senhora nos ajude a atravessarmos tudo isso com serenidade. Eu fico imaginando, Maria Santíssima, o que significou para a senhora atravessar a paixão e morte do seu filho Jesus. Eu fico imaginando o que foi para a senhora viver daquela noite de sexta-feira, quando foi depositado o corpo do seu filho naquele túmulo, até chegar o domingo da ressurreição. Quantas dúvidas, quanta fé, quanta esperança, quanta vida vivida em tristeza, quanta injustiça acontecida ali, naquele momento. Então, Maria Santíssima, eu lhe peço nesta hora, por favor, que a senhora interceda a Deus Nosso Senhor lá no céu, para que uma bênção especial agora seja derramada sobre todas as pessoas que sofrem e passam necessidades. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Chegamos ao final do nosso Coração Restaurado de hoje, desejando a você de todo o coração felicidade e paz. Até semana que vem. Tchau!